Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a expressão da vontade de Deus e quero ler uma passagem que está em João, capítulo 4, versículo 34, da linguagem atualizada, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, que maravilhoso essa expressão, esse versículo, essa palavra de Deus aqui. Que o reino de Deus é a expressão da vontade de Deus. E olha só o que Jesus diz aqui. Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O Pai o enviou. Veja bem a ênfase que ele dá à importância do reino de Deus acontecer na terra, a vontade de Deus acontecer na terra. Ao ponto dele comparar com a comida. Veja novamente, disse, a minha comida. Veja bem, sem comida a pessoa não sobrevive. E Jesus estava fazendo uma comparação. Ele diz, agora, se você não faz a vontade de Deus, você não coopera com o reino de Deus, você não vive a vida que Deus tem preparado e reservado para cada um e através de cada um. Essa vida ela é tão tremenda e gloriosa que ela se multiplica numa velocidade do Espírito, porque esse reino de Deus primeiro acontece no nosso espírito, no nosso coração, no nosso interior, e aí vem para fora, manifestando. Mas lembre, sempre é o reino dele, é a vontade dele, é o Espírito Santo que faz esta obra. Que nós, com a natureza caída, adâmica, pecaminosa, jamais, do nosso braço, jamais vai acontecer. Por isso que há muitos enganos onde organizações grandes se levantam, o inimigo engana achando que estão fazendo a obra de Deus, o reino de Deus, mas não é algo humano, natural, é do braço. A obra de Deus é diferente. É a obra do Espírito Santo, que em unidade, mesclado, com o coração aberto, quebrantado e contrito, em conjunto, se realiza esta obra. Porque Deus assim decidiu não fazer nada por conta. Já enviou Jesus para mostrar, ele, além de ser o Senhor, o Salvador, ser tudo para nós, é um modelo, é um exemplo, como Deus implanta o reino dele, através de uma pessoa, porque Jesus é o verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem também, só sem pecado. Ele diz assim, eu implanto o reino de Deus nessa terra, a vontade de Deus nessa terra. Ele se expressa, o poder e a glória de Deus é expressado e manifestado nessa terra. Algo tremendo. Veja bem, novamente, a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. O Espírito me lembra que Jesus também diz no Evangelho que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não é só do pão natural que o homem vai viver para poder cooperar na implantação do reino de Deus, a vontade de Deus, ajudando a discipular as nações. Não é possível somente com pão natural. Precisamos se alimentar, nutrir diariamente, depois de ter nascido de novo, do pão vivo que desceu do céu, da sua palavra, do Cristo vivo, ressurreto. Precisamos comer e beber dele diariamente, continuamente, como nós, uma criança come, bebe depois que ela cresce, fica adulta, ela precisa continuar comendo, bebendo, senão não sobrevive mais. Pois é assim também.
Precisamos ser gerados, a vida dele é gerada de Deus, que é da vontade de Deus, diz o Evangelho de João 1, que é nascido de Deus, aquele que crê no seu nome, Deus dá poder de ser filhos de Deus, e logo em seguida ele diz que são nascidos de Deus, não da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Que tremendo, que glorioso! Então essa comparação, a comida é fazer a vontade de Deus. Veja bem, amado. Se alimente da palavra de Deus. Então comida, você vai fazer a vontade de Deus. Tão importante é fazer a vontade de Deus. Senão o reino de Deus não acontece, porque o reino de Deus é uma expressão da vontade de Deus. Ali que expressa a vontade de Deus, o poder e a glória de Deus, o amor de Deus. Ali acontece todas as maravilhas. A pessoa é totalmente restaurada, tanto no espírito, na alma como no corpo. Deus faz tudo novo. Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Amado, é uma vida que jamais acaba. Mesmo quando partimos para o além, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. Jamais morrerá. Amém? Então vamos orar. Gostaria só ainda finalizar esse versículo, diz, a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Assim também para nós. Jesus era o Filho unigênito antes. Depois da morte e da ressurreição, ele se tornou primogênito, quer dizer, o primeiro de muitos. Então devemos seguir através do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, fazendo a vontade do Pai. E agora, através do Espírito Santo também, somos guiados a fazer a vontade de Deus. E a sua obra. Essa obra maravilhosa. Amém? Então vamos orar. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para mais pessoas venham também ser um instrumento da expressão da vontade de Deus. Seja um instrumento onde o reino de Deus é uma realidade nelas e através delas também. Amém? Que muitas pessoas querem desfrutar, querem bênção. Mas se você cooperar, o reino de Deus está em primeiro lugar, a vontade de Deus está em primeiro lugar, que Ele pode se expressar, você terá todas as coisas em abundância. Por isso que Jesus diz, eu vim para que tenha vida, vida em abundância, plena e completa. Quer dizer, em todas as áreas, setor da tua vida, não precisa se preocupar. Porque os filhos de Deus, Ele acrescenta, Ele diz lá em Mateus 6,33, né? Que Ele acrescenta todas as coisas. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Deus, podemos ser instrumentos, fazermos parte desse Teu projeto, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte, Senhor, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que realmente se torna uma expressão, que o fruto do Espírito se manifesta, e o Senhor sendo glorificado, exaltado em toda a terra. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, e shalom, shalom a todos.